Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Vamos trazer hoje um assunto bastante interessante, porque vamos falar o que ainda podemos esperar neste final de ano de 2025. 21 dias para terminar o ano, e sabemos que este ano também estimamos que se feche a janela de tempo de 50 anos tão falada. Temos também as mudanças das linhas de tempo que aconteceram em 2010. Tivemos nos últimos tempos também falado muito sobre a data limite do Chico Xavier, que era também uma janela de tempo de 50 anos, de 69 até 2019. Vamos falar aqui da limpeza da Terra, da troca das almas do planeta, a troca dos sistemas, a luz gama que muda tudo que existe aqui, tudo que era conhecido, porque o ciclo se fecha, está se fechando realmente, e um novo tempo está surgindo no horizonte. Mas então por que não se nota quase nada? Por que as pessoas não enxergam? Por que as pessoas não sentem? Por que todos dizem, mas não acontece nada? Se tudo isso está acontecendo, por que nós não vemos? Por que ainda há dúvidas? Por que parece que a sombra continua, apesar da luz que chega? Então nós vamos aqui abordar esses temas de uma forma para que cada um de vocês tenha um pouco mais de discernimento desta realidade, porque é uma realidade que nós não conhecíamos, e tudo aquilo que é desconhecido sempre traz um grau de dificuldade maior no entendimento das pessoas. A nossa consciência está realmente se expandindo, está se alargando, e de uma forma relativamente rápida, mas absorver as mudanças não é fácil, porque existe a resistência que nós chamamos daquela famosa zona de conforto, que é o degrau da escada onde nós estamos sentados e parece muito confortável. Levantar e subir mais, galgar mais degraus, necessita sempre um certo esforço, e muitas vezes preferimos a zona de conforto, a lei do menor esforço. Nós falamos aqui muitas vezes que as informações que chegam vêm de consciências muito mais elevadas do que a nossa. A consciência humana aqui da Terra é muito limitada ainda, apesar da expansão que está acontecendo. Mas é insuficiente para entender e para projetar as coisas que nós não vemos. Então, as orientações, as informações, elas estão chegando através de canalizações daquelas almas aqui encarnadas que têm um pouco de alargamento no seu canal para receber as orientações e compreendê-las. Essas orientações são passadas de consciências que estão a serviço do nosso planeta, mas que não são consciências da Terra, dos encarnados, porque senão seriam limitadas da mesma forma como é limitada a nossa consciência como humanos. Então, há muito tempo se fala da famosa janela de tempo de 50 anos, que corresponde ao ano de 1975 até o ano de 2025. Porque na visão macro não existe calendário, não existe tempo linear. Então eles falam em janelas de tempo, para que nós humanos possamos compreender mais ou menos que tudo é relativo e tudo faz parte de uma estimativa de tempo. Nós não teríamos como compreender algo se não fôssemos analisar através do calendário conhecido
o tempo. Como compreender 50 anos se não olhamos o calendário? Se não temos um calendário? Nós temos os relógios que marcam as horas, os dias, e os calendários marcam o tempo, para que nós possamos nos situar, porque a nossa consciência é muito limitada. Nas consciências mais elevadas, as janelas de tempo são estimativas que nós trazemos para a nossa consciência e fizemos uma análise relativa ao tempo necessário. Por isso, quando alguém diz que recebe uma canalização, que tal dia vai acontecer tal coisa, eu diria que é muito irregular esta informação, porque eu nunca vi uma informação que chega e fala numa data específica. É sempre uma estimativa, uma data aproximada, dentro de uma janela de tempo. É quando há a possibilidade de mudança nas frequências e na energia que está aqui na Terra, que chega e que promove as mudanças. A janela de tempo de 50 anos, de 1975 a 2025, estipula que nós devemos passar o ponto de mutação, um ponto de viragem. Uma vez, lá por volta de 2015, 2016, eu falei deste ponto de mutação. É como se fosse uma curva que promove um retorno. Então nós fomos ao ponto mais distante que a nossa alma conseguiu se afastar da fonte e a nossa consciência chegou no limite dos confins das possibilidades. E aí ela faz o retorno. Por isso que cada um de nós tem um tempo diferente de compreender as coisas, porque nós estamos numa multidão andando nessa estrada, mas a curva não fazemos ao mesmo tempo. O ponto de mutação não se faz ao mesmo tempo. E se ele existe numa linha de tempo imaginária de 50 anos, é porque nós temos esta encarnação praticamente inteira para fazer esta virada. As coisas não vão acontecer num dia, mas elas acontecem durante um tempo. E olha, estamos chegando no fim. Dezembro de 2025. Obviamente, já dissemos aqui que esta janela de tempo, se terminar também 1 ano ou 2 anos além de 2025, não significa nada. Não significa porque não existe esse tempo na linha do não-tempo. É muito próximo. Então, vamos dizer que vamos ver as coisas mudar daqui 1 ano ou 2 e não aconteceram até esse ano. E quem que diz que não aconteceu? Porque nós não vemos no tempo real. Acontece uma mudança nos planos mais elevados, nas formas de consciências mais elevadas, que modificam os mundos, inclusive. Mas a matéria densa, como nós vivemos aqui, no planeta de provas e expiações, não acontece na mesma hora. É como o som. Há uma explosão a 20 quilômetros de distância, você pode ver a luz, se é à noite, ou a fumaça, se é de dia, na hora da explosão, mas você não vê o tempo que decorre, você só vai escutar um tempo depois. Você ouve o som com certo retardo, porque o som tem uma velocidade pouco mais de 300 metros por segundo. Então 20 quilômetros daria quase 1 minuto, sei lá, não tenho a calculadora aqui agora. Então é uma diferença de tempo. Quando nós
escutamos o estrondo que aconteceu a 20 quilômetros, ele já aconteceu antes. Realmente antes. Mas nós escutamos naquele momento. Então as coisas que mudam o planeta, que mudam as humanidades dos planetas, das estrelas, elas acontecem primeiro numa linha de tempo de consciência mais elevada, onde há um entendimento, onde há uma visão de um futuro que nós não temos ainda possibilidades de ter aqui na mente de terceira dimensão. Tanto que a linha de tempo da Terra, já falamos aqui, mudou em 2010. Por que mudou em 2010 a linha de tempo e nós não vemos tanta coisa nova acontecendo? Porque primeiro muda-se a linha de tempo da energia. É uma linha energética, de frequência, e depois ela vai ajustando aos poucos. Então mudou a linha de tempo em 2010, mas o mundo praticamente não mudou nada. Não aconteceu nada de especial. E de fato não aconteceu nada de especial na matéria, nas consciências limitadas. Mas nas consciências elevadas houve uma linha divisória. A linha do Armagedão deixou de existir porque houve uma massa crítica de frequência suficiente para transformar a transição planetária no seu final numa forma mais suave e tranquila. Tanto que a data limite do Chico Xavier, que começou em 1969 e finalizaria em 2019, em 2010 ela já estava confirmada. Faltando ainda 9 anos, já estava terminado. No plano mais elevado já tinha se concluído. A data limite do Chico Xavier era uma mensagem que veio do alto, dizendo que se a humanidade evitasse uma hecatombe nuclear nesses 50 anos, a linha de tempo da Terra mudaria para uma transição suave e pacífica, sem o Armagedão, sem a hecatombe, sem a destruição do planeta e da sua humanidade. Então, em 2010, antecipou-se a mudança da linha de tempo, porque nas consciências mais elevadas já tudo estava sacramentado, concretizado. E é isso que nós temos que entender. Quando falamos que na linha de tempo de 50 anos da mudança real do planeta, que não é a data limite do Chico, não podemos confundir aqui, que é outra linha de tempo. Então nós dissemos, mas não aconteceu o que a gente esperava até 2025. Aconteceu, só que nós ainda não vemos. É certo que já aconteceu. Por isso as canalizações trazem informações que às vezes as pessoas dizem, mas foi falado que ia acontecer e não aconteceu. Não aconteceu ainda no plano da matéria, porque ainda não terminou a sua onda energética. É como se fosse uma onda de calor, ela vai chegando, vai se aprofundando, vai se intensificando, chega ao seu ponto máximo, depois ela começa a diminuir, mas ela demora para passar. Mas ela já passou em muitos pontos que ainda falta sair fora, terminar. Então nós temos que entender de uma vez por todas que não existem datas fixas de 24 horas, de um dia, de um mês ou de um ano exato. São coisas que demandam um tempo mais alargado. Por isso, precisamos apenas compreender que a informação, quando vem, ela é correta, porque se ela é canalizada por um canalizador que realmente se importa em trazer as mensagens verdadeiras e não fantasiosas, é sempre certo que aquela informação é correta. O problema é ajustar a informação de acordo com o entendimento de cada consciência. Porque os humanos estão em diferentes pontos de consciência. Cada um está no seu degrau da escada evolutiva. Existem agrupamentos, sim, de
consciências num ponto aproximado e outras num pontos adiante e outras num ponto, em vários pontos mais atrás. Mas nem toda a humanidade está na mesma frequência. Por isso nós precisamos compreender e analisar de uma forma racional cada informação. A grande verdade, e esta verdade é a verdade porque existe a verdade absoluta e existe a verdade relativa. A verdade absoluta é a verdade que é parte das consciências elevadas. As consciências que não estão em mundos de provas e expiações, que estão acima, porque elas têm um alargamento suficiente para ter esta verdade absoluta. Nós aqui estamos limitados ainda com o véu do esquecimento, então nós temos a verdade relativa. Relativa ao entendimento, a capacidade de entendimento de cada um. A minha verdade está relacionada à minha capacidade de entendimento. A tua está relacionada à tua capacidade. E é assim que é. Ninguém pode mudar a verdade do outro e nem impor a sua verdade para os outros. Podemos colocar cada um a sua verdade relativa num quadro onde todos podem observar e fazer as análises e os ajustes, aos poucos, gradativamente, porque não há outra maneira. Os mundos de provas e expiações são realmente muito limitados, justamente para que nós, em cada encarnação, pudermos fazer, ou poderemos fazer, ou podemos fazer em todas as vidas passadas também, as mudanças, os aprendizados, os avanços, as experiências. Uma vez que esse tempo está findando, é um ciclo que se fecha, o planeta Terra vai então deixar este mundo de provas e expiações e vai subir um degrau na sua escala de desenvolvimento de consciência. Vai para um mundo de regeneração. As nossas consciências precisam se adequar. Claro que nem todos estão prontos, nem todos têm condições de fazer esse salto quântico, mas haverá oportunidades em outros mundos, isso já foi dito. Aqueles que estão prontos não podem mais esperar, porque seria um atraso. As coisas começam a acontecer, já estão acontecendo. Uma transição planetária como a da Terra, estima-se 3 séculos na sua duração. Estamos no último século, já que começou por volta de 1750. Então, de 1950 para cá, estamos no último século e falta pouco para terminar. Estamos no afunilamento da transição. Por isso, as informações que chegam, elas dizem algumas coisas de uma forma compreensível. Por isso, cada canalizador tem uma linguagem, a maneira que ele entende o recado. Às vezes, vários canalizadores dizem a mesma informação de formas diferentes. Não há contradição, há apenas maneiras de compreensão. Vocês que me acompanham aqui entendem a forma que eu coloco. Senão vocês não estariam aqui, estariam em outro canal, entendendo de uma outra maneira que o outro canalizador pode trazer a informação e descrever essa informação. Mas vocês já têm noção das mudanças. Nós não podemos ficar esperando, contando os dias. Ah, falta 30 dias. Amanhã 29, no outro dia 28. Não, não é assim. Nós temos que ter o entendimento das mudanças, que elas estão acontecendo rapidamente e gradualmente, e ninguém pode parar isso e pronto. Elas estão acontecendo porque no plano mais elevado já aconteceu. Nos planos mais elevados, a Terra já faz parte da Federação Galáctica de Mundos, já está na 5ª dimensão, já tem uma humanidade ascensionada. Mas nós estamos aqui num corpo de matéria, ainda carbono, sendo transformado aos poucos, obviamente,
Porque é o efeito retardado da onda energética. Quando você joga uma pedrinha num lago ou num poço de água parada, que dá para ver o movimento, você joga uma pedra e ela cai na água e forma círculos, uma série de ondas em círculo. A pedra já está lá no fundo, mas a onda continua. Porque já aconteceu o toque da pedra na água, mas a onda vai, e vai, e vai, até terminar. Termina um tempo, uma estimativa de tempo, e aquela onda finaliza. Então, se você vê as ondas lá a metros de distância de onde foi jogada a pedra, e você não viu que foi jogada uma pedra lá na água, você pode interpretar que alguém jogou algo na água, uma pedra, no caso, e que causou essa onda. Não é um momento, alguém está jogando, vai jogar. Não, alguém já jogou. A onda está seguindo o seu trajeto, seu percurso. Então, as mudanças que estão acontecendo no planeta seguem o seu percurso e nada e ninguém vai parar o processo, porque é um processo natural da criação dos mundos. A limpeza da Terra está sendo feita agora também na troca das almas. Estamos num tempo de finalizações. As almas que desencarnam agora, desde 1950 para cá, é a última geração, a última encarnação na média das pessoas, das almas. Na medida que desencarnam, tem a frequência X ou Y. Uma linha de tempo leva para a nova Terra e a outra linha leva para o exílio. São as duas linhas de tempo do destino das almas. Não retorna mais reencarnar na Terra aquele que, ao desencarnar agora, não tem a frequência da quinta dimensão. E a frequência da quinta dimensão não é conhecimento, não é sabedoria, é um estado de pureza da alma. Aquela alma que sabe a diferença do bem e do mal e sabe que não deve praticar aquilo que não é ético, que não é moral, porque todos nós sabemos, todos nós passamos pelas experiências ao longo das encarnações e praticamos o bem e o mal, a luz e a sombra. Agora nós vamos passar com a peneira de avaliação da nossa frequência. A alma que se compraz ainda nas práticas do mal, antiéticas, não vai atingir a frequência da nova Terra. Porque saber todo mundo sabe, mas tem alguém que ainda se compraz nas coisas ilícitas e outros que sabem que aquilo já não é mais algo que se possa praticar impunemente. Então a frequência vai determinar essa troca de almas e nós não temos também nada a fazer em favor de quem quer que seja. Estamos aqui para nos posicionarmos perante o tribunal da nossa própria consciência. E ela vai dizer se ela está pronta ou não. Não há julgadores, não há um Deus que condena, que absolve, não há ninguém que possa dar um jeitinho, porque frequência, cada um tem a sua. Temos também a troca dos sistemas. Os sistemas estão sendo trocados, substituídos e ninguém percebe. Quanta coisa mudou, está mudando, e as pessoas ficam esperando um acontecimento único. E não será desta forma. As coisas estão acontecendo. Muito, muito mais profundamente do que possamos imaginar e possamos ver. Porque é assim que é. Há um plano a ser seguido, e esse plano é o plano divino.
Uma vez que mudou a linha de tempo da humanidade, da Terra, em 2010, nada mais será como antes. Não há nenhuma possibilidade de acontecer aquilo que foi baseado nos acontecimentos até 2010. É como se fosse um barco no meio do oceano, está indo em direção ao norte e resolve mudar para o leste. Vai mudar sua rota, vai chegar num ponto totalmente diferente, vai passar por trajeto diferente, porque mudou. A luz que chega na Terra agora é a luz gama, adamantina, não é mais a luz fotônica de até então. Por isso, tudo que há neste planeta muda também a sua forma. A base carbono era criada pela luz fotônica, agora vai ser a criação à base cristalina, silício. Por isso, na nova Terra, as coisas não vão mais, como antes, desaparecer. O ser humano, no seu corpo físico, não vai envelhecer, não vai adoecer, não vai morrer. Ele pode ser desmaterializado e materializado, sim, mas não vai ser decomposto como até aqui, porque não é carbono. Eu já disse aqui, os animais também não vão morrer na nova Terra, porque não tem como se decompor. As árvores também não vão soltar mais as suas folhas, os seus galhos, porque elas não se decompõem. Então, se um dia precisa retirar um galho de uma árvore, alguém que precisa fazer o serviço simplesmente desmaterializa. Assim como nós vamos materializar tudo que vem da luz, transformar em matéria, nós podemos desmaterializar. Se nós poderemos materializar os alimentos, as ferramentas, qualquer coisa, só com o pensamento, nós podemos também desmaterializar. E é por isso que a consciência da nova Terra tem que ser uma consciência muito elevada, porque ela não vai nunca, jamais fazer valer os seus desejos, as suas vontades egóicas, apenas aquilo que realmente é. Aquilo que é justo, que é correto. Ninguém vai ficar brincando com essas ferramentas mais avançadas. Ninguém vai prejudicar quem quer que seja, nem que seja um galho de uma árvore que não precise desmaterializar. Porque as consciências estão num outro nível. Um nível de quinta dimensão e acima. É preciso compreender isso. As consciências que hoje estão aqui encarnadas, elas já têm experiências e sabedoria para a escolha definitiva agora. Se você é uma alma que já tem essa consciência do que é certo, o que é errado e tenta andar sempre na linha, não precisa ser santo, porque santo não tem nenhum encarnado. Só existem humanos que ainda têm algumas falhas. Mas pelo menos tenha consciência, isso não é legal, isso eu não posso fazer, isso é indecente, isso é antiético, isso é injusto. Essa diferença e agir dentro desses preceitos. Então a consciência está pronta, está na frequência da nova Terra. Você desencarna nesta frequência, está garantida na nova Terra. Agora aquela consciência que eu vou tirar um pouquinho aqui, ninguém vai perceber, prejudica alguém lá, mas também não tem problema, vai me trazer vantagem, vai me trazer benefícios. Bom, quem pensa dessa forma, eu sinto muito, mas não é a frequência da nova Terra. Na nova Terra ninguém vai mexer num cabelo de outra pessoa que não seja necessário. Aqueles 3 pilares da ascensão: amor incondicional, compaixão e respeito. Você não tem, pelo menos, esses 3 pilares, não está pronto. Não vai dar o salto quântico, não há como. Porque seria um elemento intruso e estranho e problemático num mundo sem problemas. O novo tempo já está chegando.
O ciclo se fecha gradativamente e o novo tempo chega, assim como a noite e o dia, ninguém percebe o minuto e o segundo exato que a escuridão dá lugar à luz, e nem a noite quando a claridade cede o espaço para as sombras da noite. É um tempo, por isso nós temos que entender muito esta questão da linha de tempo, das janelas de tempo, do tempo do não-tempo. Nós vamos entrar num mundo que não existirá mais calendário. Não é necessário. É o eterno agora, porque o passado e o futuro se unem, por causa que a consciência se expande e ela junta o passado e o futuro, sempre no momento que se está. Esse tempo está chegando, as mudanças estão sendo finalizadas, então por que não notamos? Por que parece que as coisas não mudam e, aliás, ainda parecem piorar? Lembrando sempre que o caos é a prova da mudança. O caos é o entulho da demolição daquilo que vai deixar de existir para dar lugar ao novo. A prova maior é o caos. Então não está acontecendo nada, mas está tendo caos? Sim, então a mudança está acontecendo. É a mesma coisa que tem uma casa velha e é preciso construir uma casa nova no lugar, aí as pessoas passam aí na frente e está sempre lá aquela casa velha. Tem uma placa, futura instalação de tal coisa, mas não acontece nada. Aí de repente passa lá um dia e está cheio de entulho, está uma confusão, a rua meio trancada, está uma bagunça toda. Bom, então é sinal que a coisa começou realmente se transformar. Assim estamos. Esta confusão, essa podridão toda que está vindo à tona, nada mais é que a sujeira que estava escondida, que precisa ser transmutada. Vamos limpar esse planeta, começando com as consciências malévolas que estão ainda sobre a Terra. Elas vão precisar se mostrar. Vamos conhecer a verdade, tudo aquilo que nos enganaram, que nos fizeram acreditar que não é verdade, porque nós vamos ter a consciência plena do que é. E o que é? Simplesmente é. A verdade vai ser absoluta, não mais relativa. Nós não vemos as mudanças porque foi dito aqui, neste áudio de hoje, que as coisas acontecem num outro nível de frequência e nós temos aqui um efeito retardado. Demora um tempo para se concretizar, o tempo necessário. Até porque os humanos têm um limite de tolerância às mudanças. Existem mudanças que, se fossem acontecer rapidamente, nós não resistiríamos. É impossível. Então nós precisamos ter um tempo. E esse tempo não é igual para cada pessoa. Porque os seres humanos não são apenas corpos, são consciência. Se a minha consciência está numa faixa elástica que suporta um pouco mais de pressão no esticar esse elástico, então, para mim, ela vai acontecer mais forte, mas eu tenho como suportar. Outra pessoa pode não suportar metade do que eu suporto, então ela vai ser esticado menos. A consciência vai se expandir menos, vai demorar mais para fazer o mesmo tempo, o mesmo aprendizado que o outro. Vai demorar um pouco mais para ter a mesma percepção que o outro. Às vezes a humanidade parece uma escola de jardim de infância. Quando a professora diz assim, olha, depois eu vou dar um bombom para cada um de vocês. No final da aula. E aí está recém no começo da aula. O que acontece? Aquelas crianças ficam inquietas, apressadas, reclamando que não está ganhando bombom, que está demorando muito. Porque elas têm uma expectativa
diferente da professora. A professora sabe que é no final da aula e pronto. Mas as crianças ainda não. Deu a vontade de comer o bombom e querem porque querem. Agora, não sabem esperar. Então nós temos muitas consciências humanas que parecem ainda crianças do jardim de infância que não sabem esperar o momento. Se não é agora, não vai acontecer mais e vai perder. Então fica chorando, fica reclamando, fica batendo o pé. Nós precisamos ter um pouco de discernimento das coisas. Cada consciência interpreta de acordo com o seu grau de expansão. Por que o Jesus Cristo, quando esteve aqui encarnado, ele usava de metáforas? Ele nunca dava uma resposta exata. Ele usava metáforas, porque a metáfora, ela possibilita que cada um interprete da sua maneira, dentro do seu grau de entendimento. E a vida e o mundo e o planeta Terra, o mundo de provas e expiações, é uma grande metáfora. Por que não vemos as mudanças? Porque as canalizações trazem as informações numa linha de tempo do não-tempo. Está acontecendo, mas num outro patamar dimensional. Vai refletir aqui? Sim, com certeza. Como aquelas ondas provocadas pela pedrinha jogada na água. É certo que vai andar. O tempo que leva do momento que é lançada a pedra até a última linha da onda, não se sabe. É um tempo. Pode ser 10 segundos, pode ser 1 minuto. Comparando, obviamente, uma transição planetária que leva muito mais tempo. Séculos. Nessas linhas de tempo do não-tempo, não existe a matéria. E nós ainda estamos no mundo de matéria densa. Demora também por causa disso. Entretanto, na visão macro da linha do não-tempo, as coisas podem ser vistas ou sentidas com muita antecedência. Lembrando que as consciências, elas não têm limites, não são atreladas com divisórias do passado, do presente e do futuro. Na medida que a nossa consciência se eleva para a quinta dimensão ou para dimensões superiores, nós podemos ter momentos agora encarnados. Nossa consciência tem horas que vai para a quinta dimensão. Alguns segundos, alguns minutos, algumas horas. A sexta, a sétima. Porque na nova Terra a consciência vai estar na quinta dimensão como faixa mínima, mas ela tem as 5 faixas dimensionais, de quinta a nona dimensão. E nós não sabemos onde está o limite. Quando você medita, quando você se concentra, quando você se eleva, o que você está fazendo? Você está elevando a tua consciência. Mas você não vê uma régua lá que está medindo. Aí você acessa informações, você acessa coisas que você não consegue no dia a dia quando você está presa à matéria densa, aos problemas da terceira dimensão. Então essa expansão de consciência é, de fato, a transição planetária e a ascensão das almas. Não vai acontecer o arrebatamento, como se dizia antigamente. Se fosse a linha de tempo do Armagedão, até que provavelmente haveria sim o arrebatamento dos bons, e os maus iam ficar ali para se digladiar até o final e se comer vivos, como se diz. Mas a linha de tempo mudou, então agora não vamos ver as coisas acontecer na matéria bruta como se pensava, como se imagina ainda. É apenas uma tênue
vibração de frequência das consciências. Você pode mudar daqui 10 minutos para a quinta dimensão, se você se elevar dentro do seu nível de consciência. Então a transição planetária ela está acontecendo dentro daquilo que nós conseguimos fazer, cada um com a sua consciência. Então, se alguém diz, não está acontecendo nada, eu digo, está acontecendo sim. Mas eu estou vendo porque eu consigo me concentrar, eu consigo me expandir para esta visão macro, além da matéria. Se o outro não consegue, ele está certo. Para ele não está acontecendo nada. Por isso não adianta discutir. Não adianta querer defender tese. Cada um tem a sua tese. Porque cada um é uma consciência única. Mas vamos confiar. Vamos confiar porque o plano divino é perfeito e tudo que acontece, tudo que vier a acontecer, lembre-se, é para o melhor. Portanto, informações que trazem medo, que trazem desesperança, preocupações, não são informações da luz. Ainda temos luz e temos sombras, porque estamos ainda um pé na terceira dimensão de consciência. A queda de braço está bastante interessante, mas sabemos quem é que vai prevalecer no final, neste planeta. Portanto, confia. Faça a tua parte. Seja você, seja a tua melhor versão. E está tudo perfeito. Tudo vai se encaminhar perfeitamente, porque você determina o teu futuro. Você é senhor de si mesmo. Você é a tua própria consciência. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.